Nossa meditação hoje, Hebreus capítulo 10, começando com o verso 19. Palavra de Deus, Hebreus capítulo 10, verso 19. Hebreus capítulo de número 10, verso 19 seguintes. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, palavra que tem o poder de nos fazer santos, nos dar herança em Cristo Jesus. Ficamos muito felizes, Senhor, porque a temos à mão, e podemos, ao lê-la, ser orientados pelo Teu Santo Espírito, aquele que traz a nós o discernimento, o entendimento e a compreensão da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor Deus, sobre a vida que temos para viver aqui na terra, até chegarmos na glória. Edifica a Tua igreja, fortalece a nossa fé em Cristo Jesus. Amém. Queridos, relacionamento com Deus, propriamente, nossa maior dificuldade para vivermos o tempo presente é termos que nos relacionar, temos que conviver, temos que estar junto. A maior dificuldade do século em que estamos inseridos é a capacidade que nós temos de nos relacionar uns com os outros. Isso era muito fácil antes do advento da internet, antes da midianização da igreja e do povo de Deus. Isso era muito fácil. Quando nós queríamos ir na casa de alguém, a gente chegava lá, batia: oi, cheguei na sua casa, e aí você pode entrar, vamos tomar um café, vamos bater um papo, vamos caminhar juntos. Isso era muito fácil quando a gente não tinha os telefones. Lembra do orelhão? Algumas pessoas lembram, por favor, né? Não estou sozinho nessa. E você queria telefonar, você ia até a rua, comprava uma ficha na farmácia, e você colocava, e você tinha 3 minutos para falar com aquela ficha. Então, o relacionamento ele era muito mais presencial, intenso. Você tinha que olhar olho no olho, tinha que falar com as pessoas, você tinha que conviver com as pessoas, você tinha que falar e ser ouvido, e deixar a pessoa falar e ouvi-la. E é uma coisa terrível hoje, né? Isso não é possível mais. Ninguém fala com ninguém, ninguém olha no olho mais de ninguém. A gente consegue fazer tudo sem a menor presencial possível. E essa doença está passando para o nosso relacionamento com Deus. Essa doença está passando para o nosso relacionamento com Deus. Nós estamos midianizando o nosso relacionamento com Deus. E a palavra de Deus nos adverte que esse relacionamento tem que ser presencial, tem que ser intenso, tem que ser olho no olho. Não dá para a gente fazer uma leitura bíblica e pensar simplesmente que Deus está acessando na internet do céu a nossa devoção. Não dá para a gente entender que existe uma mídia paralela, eterna, espiritual. Não dá para a gente se relacionar com Deus assim. E a igreja migra a passos largos para o distanciamento uns dos outros. Temos boas leituras, boas teologias, bons discursos, mas ninguém convive com mais ninguém.
Ninguém se dá com mais ninguém. Ninguém é capaz de visitar para tomar café na casa de ninguém. E essa doença chegou até a igreja. Nós vamos para as nossas devoções e os nossos pactos cultuais, e daí saímos e somos totalmente desconhecidos uns dos outros. Queremos nos relacionar? Abrimos o celular e a gente conversa com quem a gente quiser, de uma forma extremamente distante, impessoal, sem nenhum relacionamento vivo e verdadeiro. Então, queridos, o texto sagrado já nos adverte e diz, né, não deixemos de congregar. E congregar não acontece dentro de um celular. Congregar não acontece num curso de 12 vezes de R$50. Congregar não acontece dentro do universo virtual. Pastorear é impossível dentro da virtualidade. A inteligência artificial já está fazendo isso. Você nem precisa mais vir até a igreja. Você já pode ser pastoreado por uma máquina. E já existem igrejas que estão fazendo parceria com a inteligência artificial. Esse é o nosso tempo, pois a palavra diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume, como é a tendência de alguns. E essa tendência é muito forte para nós hoje. Preste bem atenção, queridos, porque este é um mal do século. Esse mal vai crescer. Dentro das igrejas presbiterianas, esse mal já se multiplicou. Você não precisa mais ser irmãos dos seus irmãos. Você pode ter uma convivência virtual com os membros da igreja. Portanto, querido, você está doente espiritualmente. Você não vem mais para estar com seus irmãos em Cristo. E você não quer gastar mais o seu tempo com seus irmãos e ouvir as suas conversas e chorar junto e se alegrar junto. Queridos, é uma tendência do nosso século. Nós ficaremos cada vez mais distante. E esse é um elemento maligno dentro da igreja. Muitos estão muito felizes. Era a igreja dos meus sonhos, estar distante dos meus irmãos. Assim eu não tenho que me comprometer com eles, não tenho que levar a coxinha para a igreja para compartilhar, não tenho que comprar o pastel, não tenho mais que ir na reunião de oração, não tenho mais que ensaiar no coral, eu não tenho mais que tocar na sinfônica da igreja, eu posso fazer isso tudo virtualmente, até ser pastoreado por uma máquina, eu já posso fazer. Então, ser igreja para nós hoje está extremamente fácil, eu não preciso me relacionar com ninguém. O problema é a internet? É a mídia? Não, o problema é o uso que você faz dela. A internet é uma bênção, a mídia é uma bênção. Ela vai te edificar, vai te fortalecer, vai te ensinar, mas o uso errado dela vai levar você para longe do povo de Deus. Ela tem sido uma bênção para nós no conhecimento, mas o problema é quando você inverte do conhecimento para o relacionamento. E aí você contamina a sua espiritualidade com uma doença que é a doença do nosso século, chamado individualismo. Você só está interessado pelaquilo que tem a ver com o seu umbigo. Você não quer saber mais de ninguém. Você quer saber somente das vantagens que você vai adquirir para estar na comunhão dos irmãos. Portanto, queridos, esse é o princípio da convivência. E nós estamos na contramão do mundo e de muitas igrejas do nosso século.
nós estamos na contramão do rumo da igreja do século 21. Por isso essa igreja hoje está aqui. E por isso hoje você saiu da sua casa e veio até aqui. Porque você quer se relacionar com seus irmãos. E quer que isso seja um reflexo da sua vida com Deus. Outros sim, queridos, existem irmãos que estão nessa igreja hoje, que saem lá no subúrbio de Jacareí, e pegam um ônibus 4 horas da tarde para chegar nesse culto. E eles têm que sair daqui antes das 8h30 para pegar um ônibus de volta, só porque querem estar conosco aqui no culto. Sai lá eu falei, irmãos, tem igreja lá, tem igreja presbiteriana nesse lugar, peraí, não, pastor, a gente quer vir aqui na igreja, quer vir aqui no culto, a gente quer se relacionar com estes irmãos. Uma contrapartida, um remanescente, que luta para continuar uma vida de relacionamento com Deus e com seus irmãos. Portanto, querido, você está comprando uma guerra muito grande. Você quer estar convivendo com seus irmãos de fé. E você está entrando numa guerra braba, porque você está na contramão do que está sendo vendido a título de evangélico no mundo presente. O texto fala a respeito disso. Relacionamentos. E o primeiro problema é o relacionamento com Deus. A intimidade do Senhor são para os que o temem, os que Ele dará a conhecer a sua aliança. Não dá para termos relacionamento com Deus, Salmo de número 25, verso 4. Há um princípio, há um caminho certo, e esse caminho certo da convivência é ponto de partida a intimidade que nós temos com Deus. A partida está no temor que nós temos ao Senhor, e isso gera intimidade com Ele. Isso nos dá uma bagagem de conhecimento que está na palavra, mas que vem ao nosso coração por instrumentalização do Espírito Santo. Eu tenho uma aliança com vocês, diz Deus, a sua igreja. Não só simplesmente enviei Jesus para morrer para você estar na glória comigo, mas eu estou dizendo para você, eu tenho um relacionamento íntimo com você. É Deus falando à igreja, e o princípio norteador é o temor ao Senhor. E todos nós saímos de casa essa noite, viemos até essa igreja, estamos junto com os nossos irmãos, sabe por quê? Porque Deus quer conviver conosco. A razão de chegarmos até essa igreja é convivência. Todos os outros temas são acessórios. Viemos até essa igreja para conviver com pessoas, com irmãos de fé. Ah, pastor, mas eu não sou tão assim, eu sou meio tímido. E meus irmãos, mais tímido que o pastor Gustavo, está difícil para achar. Antes que o pastor chegasse à porta, eu já saía pela porta lateral, eu não queria falar com ninguém dentro da igreja. Eu ia à igreja para jogar bola, irmãos. Até o dia que o Espírito Santo me conduziu a outra prática. E aí um colega, um amigo entrou no coral da igreja. Minha mãe já cantava no coral da igreja, minhas irmãs. Aí um colega meu, que joga de futebol, falou assim, Gustavo, a gente joga bola na quinta-feira até as 7h30 e às 8h tem ensaio do coral. Vamos cantar no coral? E eu naquela época não sabia dar 2 notas na mesma direção. Mas como depois do coral tinha um lanche, eu já ia jogar bola, tomava banho na igreja, aí às 8 horas tinha o ensaio, às 9 horas tinha um lanche. Eu falei, olha, está aí, uma coisa boa, cantar no coral. E fui cantar no coral da igreja, sabe por quê? Porque tinha um lanche. E eu comecei a me relacionar com pessoas depois dos meus 16 anos. Eu ia à igreja e não falava com ninguém. Eu queria ir para a quadra jogar bola. Então, isso é um aprendizado.
Isso é um aprendizado, e assim vai acontecer com seus filhos. Eles virão por muitas outras razões que não é propriamente o culto, e não é propriamente a inter-relação com os irmãos, mas logo, logo, nós temos alguém aqui que vem do alto, e esse alguém é o Espírito Santo de Deus, que fará sentido para nós estarmos aqui. É o próprio Espírito Santo de Deus que conduz os nossos relacionamentos sadios, relacionamentos que nos fortalecem a fé, relacionamentos que nos dão o crescimento necessário para a vida. Portanto, o texto tem alguns verbos. O primeiro verbo é aproximar. Verso de número 22. Nós nos aproximamos porque fomos convertidos por Deus. Entramos nos santos dos santos porque o Espírito Santo nos conduziu até lá. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, e esse é o novo e vivo caminho. Satanás sabe que esse é o novo e vivo caminho. Entrar nos santos do santo, estar na igreja e conviver com os irmãos. Agora, ele pode te iludir de várias maneiras, para que esse entrar nos santos do santo seja algo distorcido. Algo que levou o primeiro mundo e o primeiro século, levou pessoas ao secularismo. E aqueles que fizeram nesse caminho do individualismo estão sem o Evangelho e são ateus. Aqueles que trouxeram o Evangelho para nós, trilharam esse caminho do secularismo, e agora estão longe de Deus, e os seus templos são boates, são bares, são bibliotecas. Nós vamos trilhar esse mesmo caminho, e nós já sabemos que eles erraram o caminho, e nós vamos trilhar o mesmo caminho errado que eles trilharam. Nós vamos para o inferno junto com eles? Não, queridos, esse não é o caminho. O caminho é você chegar, estar junto com seus irmãos, e conviver com seus irmãos, e andar junto com seus irmãos, e vir para a igreja para cultuar a Deus. É só isso, pastor. Mas isso parou lá na década de 70, porque agora a gente tem internet, existem outras maneiras, não existe outra maneira de conviver, meu irmão. Não existe. Você tem que vir e comer o pastel. Comer o pastel da cozinha da IPSAT. Não tem outro caminho. Você tem que trilhar o caminho da convivência, meu irmão. Por mais teologia que você saiba, e por mais discurso que você ouça, nada substitui o pastel, nada substitui o pastel da IPSAT. Você tem que conviver, meu irmão. Não tem outro jeito. Você vai para o caminho do inferno, que muitas igrejas estão indo. Sem a comunhão não existe vida. Sem a convivência não existe igreja. Ou nós trilhamos esse caminho, ou nós estamos acabados. Segundo lugar, além do aproximar, você deve guardar. E guardar algo que Deus colocou no seu coração. Uma convicção de esperança. Nós não vamos perder o mais precioso. Nós estaremos firmes na esperança da glória de Deus, Romanos capítulo 5. Isso não sairá do nosso coração. Não é porque nós somos bons, que nós somos fortes, porque nós temos um belo templo, e porque nós temos belos discursos, mas porque o Espírito Santo assim nos diz. E nós continuaremos firmes, nós guardaremos em nosso coração aquilo que Deus colocou lá, irmãos. Nossos queridos irmãos do primeiro mundo estão todos trilhando o caminho do ateísmo, porque perderam a razão de andarem juntos. Se perderam no discurso, se perderam na moda do século, engendraram uma nova maneira de ser igreja, onde cada um se resolve sozinho. Terceiro lugar, vamos considerar uns aos outros. Esta é a única fórmula que Jesus nos deixou. Ele diz: quer fazer um resumo de toda a lei, de toda a Bíblia? Você deve amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a você mesmo.
Nisso conhecerão todos aqueles que são os meus discípulos. Só existe um alimento, algo que sustente a nossa comunhão. É o amor que Deus derramou em nossos corações. E saiba bem que isso deverá conduzir-nos a estímulos, a 2 estímulos, ao amor e às boas obras. Então eu considero cada um dos irmãos que estão aqui. Eu olho e vejo quem eu conheço e quem eu não conheço. E aqueles que eu não conheço, eu quero passar a conhecer. Eu quero ser próximo de. Eu quero me colocar à disposição de. Eu quero servi-lo como irmão em Cristo Jesus. Queridos, há uma grande chance que nós não nos tornemos ateus. Há uma grande chance. Uma grande chance que a gente não embarque nesse barco furado, proposto pela nova igreja e pelas leituras contemporâneas. Você vai começar a amar os seus irmãos de fé. Você vai considerar uns aos outros. E vai ver como isso muda a sua perspectiva de relacionamento com Deus. Termino e concluo. Por isso não deixamos de congregar-nos. Não deixamos de congregar-nos. Esse é um mau costume, e esse péssimo costume gera um abandono da comunhão. Isso pode ser transformado em um bom costume, e esse bom costume passa a ser caminhar junto com. Nós passamos a caminhar junto com. Nós não aderimos à moda. Nós continuamos considerando uns aos outros. Nós ainda guardamos a esperança da presença de Deus em nosso meio. Nós nos aproximamos de Deus e dos nossos irmãos. Esse é um recurso indispensável para a igreja que quer sobreviver ao tempo de secularismo, onde só o discurso e só as informações são importantes. Não se faz igreja com discurso, e não se faz igreja com informações. Aproxime-se, chegue perto, ninguém vai te morder, espero, né? Todos estarão com o coração aberto, todos querem conhecer você, todos querem te amar, todos querem chorar com você e se alegrar com você. A máxima da igreja tem que ser: aproxime-se. Guarde a palavra. Guarde bem no seu coração. Não deixe que os discursos te levem em outra direção. Tem muitos discursos, muita conversa fiada. Fique só com a palavra. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Fique com ela. Não abra mão dela. Não vá atrás de discussões da moda que estão expostas nos meios de informação. Isso aí só é para encher a tua cabeça. Fique só com a palavra. A palavra no seu quarto, com a porta fechada, falando com Deus no seu espírito. Considere todas as demais relações. Primeiro, comece com Deus. Segundo, comece com a sua família. Terceiro, com seus irmãos de fé. Não fique pulando de igreja em igreja. Você vai aderir à moda do século. Encontre uma igreja onde você se sente bem, onde você se sinta acolhido. Converse com esses irmãos e veja se eles estão abertos a se relacionar contigo. Se isso é verdade, fique nessa igreja. Não fique rodando, procurando discursos. Os discursos são só conversas. A palavra é única e verdadeira. Caminho certo, queridos,
para o sucesso da igreja em tempos de secularismo. Tenho certeza que você vai ter a vitória nessa caminhada, mas você vai precisar batalhar muito. Nós estamos numa contramaré. Nós queremos conviver com os nossos irmãos. Que Deus abençoe a sua palavra, guarde no seu coração, fortaleça a sua fé e conviva com seus queridos irmãos.